Olá pessoal, eu sou Leide Laiane, vim aqui fazer uma certa análise do nosso texto com vocês. A história de Fita Verde nada mais é que uma adaptação do João Guimarães Rosa para a história da Chapeuzinho Vermelho, que todo mundo conhece, a versão romantizada, que tudo dá certo no final e o caçador mata o lobo e salva a Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha. Com isso eu venho trazer para vocês a versão do Guimarães Rosa de uma maneira mais decifrada, porque também ele usa recursos linguísticos que podem dificultar um pouquinho a leitura e entender a mensagem do texto. Na verdade, é fazer uma reflexão sobre vida e morte, maturidade. A história de Fita Verde no Cabelo já se inicia falando detalhes sobre o lugar ali onde ela vivia, que era uma vilazinha como qualquer outra, ou seja, poderia ser qualquer lugar, poderia ser o nosso lugar também. E que ali as pessoas faziam o que tinham que fazer, os velhos velhavam, as crianças cresciam e desenvolviam e faziam o que tinham que fazer. O primeiro parágrafo já dá também uma descrição sobre as pessoas, sobre a menina e a forma de se relacionarem. Diz que ali todos tinham juízo, menos a menina. Interessante pensar isso. Ela tinha também uma fita inventada no cabelo. E essa fita, digamos assim, que é um símbolo dessa criatividade e maturidade dela, esse deslumbre que ela tem de forma imatura, essa infantilidade mesmo que ela tem. Quem nunca, quando criança, ouviu assim, fulano só tem inventação? Pois é. A história continua e disse que a menina sai de lá dessa vila, que ela foi mandada pela mãe, ela foi levar um doce em calda para a avó dela, numa aldeia diferente, mas que também seria qualquer aldeia, como qualquer outra, que não tinha nada de peculiar, assim. Ou seja, que poderia ser, sim, qualquer lugar, até mesmo o nosso. E a menina obedece a mãe e vai levar o doce para a avó dela. A gente vê que ela não é tão sem juízo assim, mas assim, que ela é colocada como sem juízo por conta dessa imaturidade dela. E a mãe dá a ela o pote com doce em calda e também uma cesta vazia que a mãe dela deu, que disse que era para que na volta, no caminho, aliás, ela fosse pegando framboesas para encher o pote. E assim ela traria de volta o pote cheio de framboesas. A gente pode pegar esse pote com uma simbologia de falta de experiência e que esse pote, essas framboesas seriam as experiências que a menina teria ao longo do caminho. Lembrando novamente que é uma história sobre reflexão de vida, não somente de trajeto. Isso no caminho ela chega no bosque, vê os caçadores, mas nenhum lobo. O que surpreende o leitor, que já é acostumado com a história da Chapeuzinho Vermelho, e ao invés de a gente nos decepcionarmos com isso, de não ter o lobo, então a história nem vai prestar. Não, a gente fica muito mais envolvido na história e, para surpresa do leitor, não existia nenhum lobo. O lobo já estava morto. Ou seja, não existia nenhum perigo, nada para que ela se preocupasse. Daí essa menina vai, escolhe o caminho mais longo para fazer esse trajeto até a casa da avó dela e fazer o que tinha que fazer. E a menina escolhe o caminho mais longo e louco. E o texto mostra pra gente que ela vai no caminho se divertindo com as coisas que pra gente são simples, tipo as avelãs no chão. Só que não voavam. Ela tinha essa criatividade de pensar que as avelãs poderiam voar e aquelas ali não voavam. E ela se divertia também em não alcançar as borboletas, que também nunca estavam em buquês. É de se pensar que menina louca, da onde que borboleta vai
tá agrupada em buquê. Mas o primeiro parágrafo diz que ela não tem juízo, gente. É assim mesmo. E Fita Verde acaba demorando a chegar na casa da sua avó. Afinal, ela escolheu o caminho mais longo e ainda se distraía facilmente. Ela chegou à casa da avó já bem tarde e ela bateu a porta e a avó pediu para ela entrar. E ela obedeceu, simplesmente. Fita Verde entra na casa e a avó a abençoa, como qualquer avó faria normalmente. Só que essa avó já está bem debilitadazinha. Fita Verde chega e encontra ela deitada na cama, já no seu leito de morte. E ela tá com a voz fraquinha e rouca. E a avó diz: depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim, enquanto é tempo. A avó já dá esse entender que ela realmente já está bem debilitada. Só que ali, Fita Verde percebe que ela perdeu a sua fita no caminho. Ela também passou a perceber que ela estava suada e com enorme fome de almoço. Sabe, fome de almoço é aquela fome que a gente tem de comer coisa mesmo, e não é comer besteirinha, ficar beliscando. É uma fome enorme. Que isso mostra essa fragilidade do personagem, né? Que geralmente quando se fala sobre isso, de suar, de fome, coisas que são normal no dia a dia. Quando se fala isso dentro de um texto literário, geralmente, mas nem sempre, para mostrar a fragilidade do personagem também. Bom, aí ela perde sua fita, que é esse símbolo de imaturidade, de não se preocupar tanto com as coisas. E agora ela tem um choque, que ela percebe que vai perder a avózinha querida dela. Bom, e Fita Verde vai questionando a avó com algumas coisas que ela vai percebendo, como vovozinha, que braços tão magros os seus e tão trementes. Aí a avó responde que é porque ela nunca mais vai poder abraçá-la. Fita Verde também pergunta dos lábios arroxeados da avó, e ela diz que é porque ela nunca mais vai poder beijá-la. Aí Fita Verde também fala dos olhos fundos e parados e o rosto pálido. Aí a avó diz que é porque nunca mais vai poder beijá-la. E assim a gente percebe realmente que a vovozinha está bem debilitada e a vovozinha já estava ali no seu leito de morte mesmo. E Fita Verde, vendo a situação, ela se assusta e, como se tivesse juízo pela primeira vez, ela grita: vovozinha, eu tenho medo do lobo. Só que a avó já não está mais lá. E assim morre a vovozinha e a Fita Verde criou o medo do lobo, assim, meio que com a experiência de vida dela. E o lobo, geralmente na literatura, não sempre, mas geralmente sim, ele tem essa característica de algo misterioso que a gente não consegue controlar, como a morte. E assim acaba a história. A vovozinha morreu e a Fita Verde cria o medo pelo lobo. Ela tem as suas experiências de vida. Ela perdeu sua fita verde, que é esse símbolo de imaturidade dela, de falta de experiência. E assim acaba a história. E a nossa análise também. Obrigada.